Há casas que parecem carregadas, ambientes onde o ar é pesado, onde a prosperidade não entra, onde tudo quebra, onde nada flui, e muitas vezes quem vive ali culpa o azar, as circunstâncias, a vida, sem perceber que, segundo a sabedoria judaica, o bloqueio pode estar escondido em pequenos detalhes, pequenos objetos, pequenas presenças que intoxicam o ambiente sem que ninguém perceba. Os antigos mestres do Talmud e da Cabalá sempre ensinaram que uma casa não é apenas um espaço físico, é um organismo vivo que absorve tudo, emoções, palavras, atitudes e sim objetos. Eles diziam, a casa que abriga escuridão, espalha escuridão. A casa que abriga luz, atrai luz. E você vai perceber, ao longo deste vídeo, o quanto isso é verdadeiro. Há 3 objetos específicos, 3 elementos simples, comuns, quase invisíveis, que, de acordo com interpretações tradicionais e simbólicas presentes em textos judaicos e ensinamentos cabalísticos, podem representar desorganização espiritual, estagnação, confusão mental e até perda de sustento. Não porque tenham poder próprio, mas porque carregam significados energéticos que, quando ignorados, transformam a casa numa espécie de imã de peso, em vez de um campo de bênção. E para entender isso, imagine a seguinte cena. Você entra na casa de uma pessoa e percebe que, apesar de tudo parecer normal, há algo estranho ali, um silêncio que pesa, um incômodo que você não consegue explicar, um desconforto que não vem de nenhum lugar específico, mas parece vir de todos ao mesmo tempo. Os cabalistas chamavam isso de Ruach Ra, a má qualidade energética que se acumula em ambientes negligenciados, e diziam que certos objetos servem como âncoras que prendem essa energia ali, impedindo que a luz circule, impedindo que o sustento prospere, impedindo que a vida avance. Por isso, os sábios sempre ensinavam aos seus estudantes a importância de inspecionar a casa de tempos em tempos, não apenas para limpar poeira, mas para limpar energia, para olhar, com olhos atentos, se há algo ali que não deveria estar. E o mais impressionante é que muitos desses objetos são comuns, quase banais, mas carregam simbolismos profundos, ligados a memórias, vibrações, frequências e principalmente ao modo como a mente humana se relaciona com o mundo ao redor. Hoje você vai descobrir quais são esses 3 objetos e, mais importante ainda, vai entender por que eles afetam tanto a sua prosperidade, a sua paz, o seu emocional e até o seu sono. Prepare-se, porque este é um dos ensinamentos mais antigos e menos comentados da tradição judaica. Antes de revelarmos o primeiro objeto, aquele que os mestres chamavam de o ladrão silencioso da prosperidade, é preciso compreender algo que os sábios repetiam há séculos. A casa é um espelho da alma. Se há desequilíbrio fora, há desequilíbrio dentro. E talvez você nunca tenha percebido, mas existem sinais que começam a aparecer quando a energia da casa está sendo drenada. Coisas pequenas, quase invisíveis, mas que se repetem como um aviso espiritual. Você começa a perder objetos sem saber onde deixou. Pessoas pesadas passam a te visitar com mais frequência. Brigas surgem sem motivo. Dinheiro entra, mas some como água entre os dedos. E você sente uma exaustão que não tem explicação lógica. Não é exagero. Não é superstição, é energia, algo que os judeus estudaram por milhares de anos para entender como proteger ambientes e como manter a prosperidade circulando. E antes de continuarmos, preciso te fazer um alerta importante. O que você vai descobrir agora é apenas a ponta do iceberg. Porque existe um segredo muito maior, um segredo que permaneceu oculto por gerações, guardado pelos sábios e transmitido apenas aos iniciados. Um segredo que explica por que, mesmo enfrentando perseguições, guerras, expulsões, injustiças, pobreza, exílio e dor, os judeus sempre se reconstruíram e prosperaram novamente. E esse segredo não tem nada a ver com sorte. Não tem nada a ver com privilégio, não tem nada a ver com mistério inacessível. Tem a ver com um princípio espiritual tão poderoso, tão transformador, tão profundo, que qualquer pessoa, absolutamente qualquer pessoa, pode aplicar e mudar completamente sua vida financeira, emocional e espiritual. Esse segredo está revelado no vídeo que está fixado no primeiro comentário. Se você ainda não assistiu, pare um instante e veja depois que terminar este aqui, porque
porque lá você vai entender por que alguns ambientes atraem prosperidade e outros atraem miséria, por que algumas pessoas avançam mesmo sem ter nada e por que outras travam mesmo tendo tudo, e principalmente como aplicar a sabedoria judaica no seu cotidiano, mesmo sem ser judeu, para destravar seus caminhos e abrir portas que pareciam fechadas há anos. Não ignore essa chance. Esse é o tipo de conhecimento que muda gerações. Agora, respire fundo, porque a partir da próxima parte, começaremos a revelar os 3 objetos que trazem miséria para dentro de uma casa, segundo a interpretação simbólica e energética da sabedoria judaica. E o primeiro deles vai te surpreender. O primeiro objeto, aquele que muitos têm em casa sem perceber o peso espiritual que carrega, é algo simples, comum, quase banal, mas segundo a sabedoria judaica, ele funciona como um imã de estagnação, capaz de aprisionar a energia da prosperidade e impedir que o fluxo da abundância circule livremente. Os sábios o chamavam de objeto morto, não porque estivesse quebrado, mas porque já não cumpria mais nenhum propósito. Para eles, tudo o que existe no mundo material possui 2 funções: servir ou conectar. Quando um objeto não serve mais a nada e ainda permanece ocupando espaço, ele se torna uma âncora, um peso, um bloqueio. E esse primeiro objeto é coisas quebradas guardadas dentro da casa. Parece simples, mas para os cabalistas nada era mais simbolicamente perigoso do que manter objetos quebrados, lascados, enferrujados ou inutilizados dentro do lar. O Talmud faz uma analogia impressionante, onde há rachadura, a entrada para o caos. E a Kabbalah aprofunda isso ao afirmar que tudo que está quebrado mantém viva a vibração daquilo que foi perdido, um estado de ausência, imperfeição, interrupção, falta. Quando você guarda algo quebrado, mesmo que sem intenção, você está comunicando energeticamente ao universo: eu aceito o mínimo, eu permito o incompleto, eu convivo com o que não funciona. E essa mensagem se expande para outras áreas da vida, para as finanças, para os relacionamentos, para a autoestima, para a saúde emocional. É por isso que os mestres ensinavam: se deseja prosperidade, retire o quebrado para abrir espaço ao inteiro. Mas existe um detalhe ainda mais profundo. Imagine uma casa como um copo. Se ele está cheio de entulho simbólico, objetos que não funcionam, objetos que carregam memórias ruins, objetos sem propósito, não há espaço para o novo entrar. O fluxo da prosperidade depende do movimento, e objetos quebrados são símbolos de estagnação, de energia parada, de caminhos interrompidos. Por isso, segundo os mestres judeus, a primeira regra para remover a miséria do lar é simples, mas poderosa. Se está quebrado, saiu do fluxo e deve sair da casa. Não é sobre superstição, é sobre vibração, é sobre ordem interna refletindo ordem externa. E talvez, enquanto ouve isso, você lembre de algo que tem guardado. Uma gaveta cheia de coisas que não funcionam mais, uma caneca quebrada, um objeto sentimental rachado, um eletrodoméstico que você diz que um dia vai consertar, mas nunca conserta. E é exatamente isso que prende a energia da sua prosperidade. Os cabalistas afirmavam que coisas quebradas funcionam como buracos espirituais por onde a energia da bênção escapa silenciosamente. Nada de mágico, nada de místico, apenas simbólico e extremamente poderoso. Porque para eles, tudo o que está ao seu redor conversa com sua alma. E aquilo que permanece quebrado conversa na linguagem da falta. No próximo segmento, você vai descobrir o segundo objeto, que é ainda mais perigoso, porque não representa apenas quebra, mas memória traumática acumulada no espaço. E esse sim tem força suficiente para alterar seu humor, sua energia e até seu destino emocional. O segundo objeto é, sem dúvida, um dos mais perigosos segundo a sabedoria judaica, não por sua forma, mas por aquilo que ele carrega, por aquilo que ele conta silenciosamente, por aquilo que ele desperta dentro da casa. Os cabalistas o chamavam de objeto de memória morta. São aqueles itens que não apenas pertencem ao passado, mas que aprisionam a dor do passado, a energia de pessoas, momentos e situações que já não fazem parte da sua vida e que ainda assim continuam ocupando espaço dentro da sua casa e dentro de você.
Esse segundo objeto é coisas que pertenciam a pessoas que te feriram, te machucaram ou te deixaram cicatrizes. Pode ser uma carta, uma roupa, um presente de um relacionamento doloroso, um objeto herdado, mas carregado de energia pesada, uma lembrança de alguém que não deseja o seu bem. Às vezes está guardado no fundo de uma gaveta, às vezes está exposto na sala, às vezes está esquecido numa caixa, mas não esquecido dentro da sua alma. Segundo os mestres da Kabbalah, esses objetos criam o que chamam de resíduo do Ruach, uma espécie de vibração emocional que se apega ao ambiente e influencia quem vive ali. Eles diziam, objetos carregam histórias, histórias carregam energia, energia molda destinos. Quando você mantém dentro da sua casa algo que representa dor, mágoa, fracasso, traição, abandono ou humilhação, você está, sem perceber, reabrindo feridas espirituais todos os dias. É como ter um espelho que reflete um passado que deveria estar encerrado, mas continua olhando para você. Os sábios afirmavam que objetos assim funcionam como portais emocionais abertas, drenando energia vital, drenando serenidade e, principalmente, drenando prosperidade. Por quê? Porque prosperidade exige espaço interno, e dor antiga ocupa esse espaço como uma pedra enorme no centro da sala da alma. Imagine uma casa onde cada canto guarda um eco de algo ruim, um brinde que você ganhou de alguém que te humilhou, uma foto de um tempo em que você sofria, uma caixa com cartas que você nunca mais abriu, mas que continuam te amarrando emocionalmente. A Kabbalah ensina, se algo do passado continua morando com você, então o passado continua vivo. E quando o passado vive, o futuro morre, porque não há futuro possível para uma alma presa a memórias antigas. Esse tipo de objeto gera 3 consequências claras, segundo os mestres. Trava emocional, a pessoa continua repetindo padrões, relações e erros. Trava mental, a mente vive em loop, incapaz de avançar. Trava financeira, porque a prosperidade requer mentalidade aberta, limpa, leve e a dor pesa, puxa, segura. Os rabinos eram muito firmes quanto a isso. Objetos que carregam memórias negativas não podem permanecer dentro da casa. Eles precisam ser removidos, doados, descartados, queimados, dependendo do objeto, mas nunca mantidos ali, respirando junto com você. E talvez, neste exato momento, você tenha lembrado de algo. Algo que está guardado há anos, algo que parece inofensivo, mas te puxa para trás sem você perceber. Se você sentiu um arrepio, uma lembrança repentina, um desconforto, isso é sua alma reconhecendo o que está te prendendo. E quando você remove esses objetos, algo extraordinário acontece. Você sente o ar da casa mudar. Você sente a mente mais clara. Você sente o emocional mais leve. Você sente que finalmente está abrindo espaço para o novo chegar. No próximo capítulo, eu vou revelar o terceiro objeto, aquele que os sábios consideravam o mais destrutivo de todos, o que mais afeta a prosperidade, a energia, a saúde emocional e até a proteção espiritual da casa. O terceiro objeto, esse é o que os rabinos consideravam o mais perigoso, o mais traiçoeiro, o mais capaz de bloquear absolutamente tudo: prosperidade, paz emocional, relacionamentos, oportunidades e até proteção espiritual. Eles chamavam esse objeto de Klipagum, um recipiente quebrado, não apenas no sentido físico, mas no sentido espiritual. E aqui está a revelação que poucos conhecem. O terceiro objeto que traz miséria para dentro da casa é qualquer coisa que esteja quebrada, trincada, rachada, danificada ou que você mantém por apego, hábito ou descuido. Pode ser um copo rachado, uma caneca lascada, um espelho partido, um relógio que não funciona, uma cadeira mancando, um objeto decorativo quebrado, ou até algo maior, um móvel que você prometeu consertar, mas nunca fez, um aparelho eletrônico parado, empoeirado, morto, um item que você mantém pensando, um dia vou arrumar, mas aqui está a verdade chocante revelada pela Kabbalah. Tudo que está quebrado aciona em sua vida a vibração da escassez, porque o quebrado conversa com o subconsciente. Ele envia uma mensagem silenciosa, contínua, insistente. Você pode conviver com menos, você aceita o mínimo, você tolera o incompleto.
E quando você tolera o incompleto do lado de fora, sem perceber, começa a tolerar o incompleto dentro de você. É como se cada objeto danificado emitisse uma espécie de eco espiritual dizendo: falta algo, algo está errado, algo não está fluindo. Os rabinos explicam que objetos quebrados carregam a vibração daquilo que foi interrompido, e aquilo que é interrompido por natureza bloqueia o fluxo. Imagine um rio, agora imagine uma grande pedra trincada no meio dele. A água tenta passar, mas trava, redemói, enfraquece. É exatamente isso que os objetos quebrados fazem dentro de casa. Eles bloqueiam o fluxo da luz espiritual, a chefa, a abundância. Na tradição judaica, nunca se bebe água em copo lascado, nunca se mantém um espelho quebrado, nunca se guarda um objeto sem utilidade esperando um futuro conserto que nunca chega, porque esses objetos contam uma história silenciosa de negligência energética. Eles dizem: você não se prioriza, você não cuida do que é seu, você não se acha digno do novo. E a prosperidade nunca entra numa casa que tolera aquilo que está morto. A Kabbalah ensina: onde há rachadura, a luz escapa, e isso vale para o mundo material e para o espiritual. Quando você convive com objetos quebrados, você se acostuma com a estagnação, se acostuma com o que não funciona, e isso vai, pouco a pouco, reprogramando a forma como você enxerga a vida. Por isso os sábios eram inflexíveis. Tudo que está quebrado precisa ser consertado imediatamente ou eliminado. E você talvez, agora, esteja lembrando de algo na sua casa. Um objeto quebrado que você vê todos os dias, mas ignora. Um item rachado que já virou parte do cenário. Algo que você sempre pensa: um dia eu resolvo, mas nunca resolve. Pois saiba, esse um dia está custando caro. Não em dinheiro, mas em energia, oportunidade, força, clareza, prosperidade. Porque a casa é o reflexo da alma, e a alma é o reflexo da casa. No próximo capítulo, eu vou te mostrar por que esses três objetos, juntos, formam a tríade mais destrutiva para a energia da prosperidade e como você pode transformar sua casa imediatamente em um campo fértil de abundância, proteção e luz. Agora que você conhece os três objetos que trazem miséria, coisas que pertencem ao passado emocional, coisas associadas ao azar e interrupção e principalmente objetos quebrados, trincados ou mortos, é hora de entrar na parte que quase ninguém conta. Quando esses três objetos estão juntos dentro de uma casa, eles não apenas bloqueiam a prosperidade, eles criam um campo de contra-energia que age de forma silenciosa, constante e extremamente poderosa. Os mestres da Kabbalah afirmam que cada objeto carrega uma assinatura espiritual. Nada está ali por acaso, e a casa, por sua vez, funciona como um espelho energético da vida da pessoa. Agora imagine o que acontece quando esse espelho é preenchido com memórias do passado que pesam, símbolos de azar, ruído espiritual ou interrupção, objetos quebrados que representam escassez, descuido e rachaduras internas. Isso cria na casa um ambiente que os sábios chamam de Makom Nifrad, o lugar separado, um lugar onde a luz não entra como deveria, onde o fluxo não circula, onde a energia se desconecta da abundância universal, a chefa. É como se a casa, pouco a pouco, fosse criando uma espécie de sombra emocional, e essa sombra começa a agir sobre tudo, no humor, na energia, na clareza mental, na coragem para tomar decisões, na motivação, nas oportunidades e até na prosperidade financeira. Os rabinos sempre ensinaram que a casa é o primeiro templo do ser humano. Antes de haver sinagogas, antes de haver escolas, antes de haver livros, antes de haver preces formais, o lar já era um espaço sagrado. E é por isso que qualquer tipo de impureza energética começa exatamente ali. Mas aqui entra um ponto que poucas pessoas sabem e que explica por que algumas vidas parecem travadas. Quando a casa acumula objetos que carregam energia morta, quebrada ou pesada, a pessoa começa a normalizar o caos. Ela se acostuma. Ela passa a achar normal viver em um ambiente que enfraquece sua força vital. Ela perde sensibilidade para perceber que sua energia está sendo drenada. Ela não nota que pequenas coisas vão se acumulando e criando um grande bloqueio.
É como a história do sapo na panela. Se você colocar o sapo na água fervendo, ele pula na hora, mas se você colocar ele na água fria e ir aquecendo aos poucos, ele não percebe e morre ali. Assim funciona a casa quando está cheia de objetos que puxam a energia para baixo. A pessoa não percebe o efeito porque ele acontece todos os dias de forma mínima até se tornar gigantesco. E aqui está o detalhe mais profundo da sabedoria judaica sobre isso. A luz e a abundância só se manifestam em lugares que estão prontos para recebê-las. É como tentar encher um copo rachado. Não importa o quanto você derrame, sempre vai vazar. Da mesma forma, não adianta estudar prosperidade, rezar por prosperidade, desejar prosperidade, se o seu lar, o primeiro recipiente da sua vida, está danificado. A Kabbalah diz, a bênção só permanece onde existe recipiente íntegro. E quando falam recipiente, não é só um objeto físico, é você, é sua casa, é seu ambiente. Por isso, quando os três objetos aparecem juntos dentro de um lar, eles criam uma espécie de trava vibracional, um bloqueio que faz com que as coisas deem errado sem explicação, os planos não saiam do lugar, oportunidades escapem, pessoas tóxicas se aproximem, discussões aumentem, o dinheiro entre e saia com a mesma velocidade. E o pior, a pessoa comece a achar tudo isso normal, mas isso pode ser transformado e mais rápido do que você imagina. No próximo capítulo, eu vou te revelar o princípio cabalístico que limpa essa energia, restaura o fluxo da abundância e transforma sua casa em um imã de prosperidade real. Existe um princípio na Kabbalah que, quando entendido, muda completamente a forma como você olha para sua casa e para sua própria vida. Os rabinos chamam esse princípio de Tikkun Habayit, a restauração do lar. Mas não pense que se trata apenas de arrumação, limpeza ou organização física. Não, é muito mais profundo, é espiritual, é energético, é psicológico. Tikkun Habayit significa restaurar a integridade do lar para que ele volte a ser um canal da luz divina, capaz de atrair prosperidade, clareza, proteção e abundância. E aqui começa o que poucos entendem. A casa é um espelho exato da energia interna do seu dono. Se a casa está cheia de coisas paradas, quebradas, estranhas, carregadas, isso significa que dentro de você existem partes que também estão paradas, quebradas, estranhas ou carregadas. E assim como o ambiente influencia a pessoa influencia o ambiente. É um ciclo, um diálogo constante. Para te fazer sentir isso, imagine esta cena. Você entra em uma casa limpa, iluminada, fresca, as janelas abertas, o ar fluindo, objetos no lugar, nada quebrado, nada morto, nada com memórias pesadas. Instantaneamente você sente leveza, clareza, organização mental, paz. Agora imagine o contrário. Uma casa onde existe um objeto quebrado que você ignora há meses, um porta-retratos de alguém que te feriu, um símbolo que perturba sua energia, um item parado num canto acumulando poeira, talvez até um móvel que está provisoriamente ali há anos, ou roupas que você guarda sem gostar, ou uma caixa cheia de coisas que não significam mais nada. Tudo isso cria o que a Kabbalah chama de dinim, bloqueios, restrições, estagnações, e esses bloqueios não influenciam só sua casa, eles influenciam sua vida. O dinheiro parece escapar entre os dedos, porque o lar, segundo os ensinamentos judaicos, é o lugar onde a alma repousa quando o corpo descansa. Então, se o lar está carregado, a alma se cansa. Se o lar está preso no passado, a alma fica presa ao passado. Se o lar está cheio de rachaduras, a alma também se sente rachada. E é por isso que Tikkun Habayit não é apenas um ritual, é um processo de cura, um processo de alinhamento energético entre você e o espaço onde vive. E aqui está a revelação mais profunda deste capítulo. Quando você remove um objeto quebrado, morto ou carregado, você não está apenas limpando sua casa, você está limpando partes de si mesmo. É uma troca, um reflexo, uma liberação. A Kabbalah diz que nenhuma mudança espiritual acontece somente dentro de nós. Ela precisa se manifestar no físico, precisa tomar forma no mundo real, precisa ser materializada. E por isso os sábios afirmam: se você quer mudar sua vida, mude seu lar primeiro, porque o lar é o recipiente e a vida é a bênção. O recipiente precisa estar íntegro para que a bênção permaneça.
E o mais bonito desse ensinamento é que qualquer pessoa pode praticá-lo. Não importa religião, cultura, país, idade, a energia é universal. E no próximo capítulo, eu vou te revelar como identificar os pontos invisíveis da casa onde a energia trava, segundo a tradição judaica, e como liberá-los para que a prosperidade volte a fluir. Agora que você entende a base espiritual por trás dos objetos que bloqueiam a prosperidade, é hora de ir ainda mais fundo. Existem pontos específicos da casa onde a energia trava com mais força. E isso não é superstição, é tradição, é psicologia, é cabalá aplicada, é milênios de observação humana condensados em sabedoria. Os sábios chamam esses pontos de Sha'arot, portais por onde a energia entra, se move e se organiza dentro do lar. Portais que, quando contaminados, provocam interrupções invisíveis, mas muito reais. E aqui está o que quase ninguém sabe. Se um desses portais estiver carregado, bloqueado ou contaminado, toda a energia da casa sofre. E é nesses lugares que os 3 objetos proibidos, objetos do passado emocional, itens de azar, ruptura e coisas quebradas, costumam se esconder. Você talvez nunca tenha percebido, mas sua casa tem zonas de sombra energética. Locais onde você raramente olha com atenção, onde a energia fica estagnada, onde pequenos bloqueios se acumulam até se tornarem muralhas espirituais. E para entender isso profundamente, imagine esta cena. Uma família judia tradicional, há centenas de anos, vivendo em uma pequena vila. Em certo momento, tudo começa a desandar, o comércio não prospera, as colheitas falham, doenças aparecem, tudo fica travado. O rabino da vila visita cada casa, uma por uma, e sabe qual era a primeira coisa que ele fazia? Ele observava 3 lugares específicos, a porta de entrada, o quarto e a cozinha. Por quê? Porque esses 3 ambientes são considerados os portais mais fortes da energia humana. E é exatamente aqui que começa o conhecimento que quero te revelar hoje. A porta de entrada, o portal da prosperidade. Segundo a Cabalá, a porta por onde você entra é o portal por onde toda a energia entra, é o ponto onde o invisível encontra o visível. Se ali existe um objeto quebrado, algo associado ao azar, lembranças de dor, sujeira, bagunça ou coisas acumuladas, a abundância para na entrada. Ela nem entra. É como uma bênção que fica do lado de fora batendo na porta e ninguém abre. Por isso os rabinos examinavam esse ponto primeiro e sempre encontravam ali o início dos problemas. Pense nisso. Talvez o primeiro bloqueio da sua prosperidade esteja logo ali, onde você pisa todos os dias sem perceber. 2. O quarto, o portal da alma. Na visão judaica, o quarto não é apenas um lugar de descanso. É o local onde a alma repousa enquanto o corpo dorme. É o ambiente onde sua energia emocional é reconstruída durante a noite. Se o quarto contém objetos do passado, fotos de relacionamentos que acabaram, roupas velhas, objetos mortos, coisas paradas, itens quebrados escondidos em gavetas, coisas que você evita mexer. A alma sente, e quando a alma repousa em um ambiente quebrado, ela desperta quebrada. Nada no dia seguinte flui como deveria. Não é magia, é psicologia profunda. O ambiente noturno molda a energia do dia. A cozinha, para os judeus, é o coração energético da casa. É onde o alimento se transforma em energia vital. É onde a abundância material encontra a abundância espiritual. Se há louça quebrada, armários com coisas paradas, utensílios rachados, objetos de pessoas que você não quer mais na sua vida, símbolos de dor misturados com comida. Isso corrompe a energia da prosperidade. E por isso há uma regra antiga, quase sagrada: jamais cozinhe com algo quebrado. Jamais coa em algo lascado. Jamais guarde no coração da casa aquilo que representa escassez. E agora você entende por que os rabinos sempre diziam: mostre-me sua porta, seu quarto e sua cozinha, e eu te direi onde a sua vida está travada. Esses 3 portais revelam tudo. Eles mostram padrões invisíveis, eles denunciam bloqueios silenciosos, eles revelam a energia que você não percebe, mas que comanda silenciosamente sua vida. No próximo capítulo, eu vou te mostrar o método judaico antigo para limpar esses portais, restaurar a energia e transformar sua casa em um campo vibrante de abundância, proteção e luz.
Agora que você conhece os 3 portais da casa, a porta de entrada, o quarto e a cozinha, chegou o momento mais importante. Aprender o método judaico de limpeza energética que os rabinos usavam há séculos para restaurar o fluxo da prosperidade. Este método é simples, mas extremamente profundo. Ele combina psicologia, espiritualidade, intenção e ação. E quando aplicado corretamente, cria um efeito imediato. A casa muda e você muda junto. Os sábios chamavam esse ritual de Hatnazat Or, ou seja, a entrada da luz. Porque o objetivo não é apenas tirar coisas ruins, é abrir espaço para que a luz entre. Prepare-se, porque o que você aprenderá agora é algo que raramente é revelado fora das comunidades judaicas tradicionais. 1. Primeiro passo: remover para destravar. Hotzah. O ritual sempre começa com a remoção. Nunca com limpeza, nunca com organização, nunca com arrumação. Sempre com retirada. Os rabinos diziam, não se limpa a mesa enquanto ainda há restos de comida. O primeiro passo é remover tudo que representa bloqueio, começando pelos 3 objetos proibidos, objetos do passado emocional, fotos, cartas, presentes que doem, objetos associados ao azar, ruptura ou energia negativa, objetos quebrados, trincados, rachados ou sem uso. E aqui está o detalhe que ninguém te conta. Você deve retirar primeiro os objetos pequenos. Por quê? Porque os objetos pequenos são os que mais acumulam energia estagnada. Eles passam despercebidos, mas influenciam profundamente o ambiente. No judaísmo, acredita-se que o pequeno abre espaço para o grande, da mesma forma que remover uma pedra pequena destrava um rio inteiro. Por isso, o processo deve sempre começar pelos detalhes. 2. Segundo passo: abrir os portais. Petchachaarot. Depois de remover os objetos pesados, vem a fase de abrir energeticamente os 3 portais da casa. E aqui está o ponto espiritual mais forte do ritual. Você não limpa esses portais, você liberta a energia deles. Comece pela porta de entrada, abra por alguns minutos, permita que o ar circule. Para os judeus, esse momento simboliza abrir espaço para a chefa, a abundância, entrar. Depois vá para o quarto, abra janelas, cortinas e, se possível, deixe a luz natural tocar a cama. É como iluminar a alma adormecida. Por último, abra a cozinha. Luz, ar, movimento. O coração da casa precisa respirar. E durante esse processo, existe uma frase que muitos judeus murmuram, uma frase antiga, simples, mas cheia de intenção. Yei or, que haja luz. Essa frase não é apenas simbólica, ela é uma declaração, um comando energético, um convite para que a luz ocupe o espaço onde antes havia sombra. 3. Terceiro passo: purificar com movimento. Tinuá. Agora vem o passo mais profundo: promover movimento dentro da casa. A Kabbalah ensina que a energia negativa adora a estagnação. Ela vive em cantos parados, em objetos esquecidos, em gavetas empurradas. Mas quando existe movimento, quando algo se desloca, se mexe, é reorganizado, a energia se renova. Por isso a tradição manda mover pelo menos um móvel, reorganizar um pequeno espaço, trocar um objeto de lugar, agitar uma cortina, bater um tapete, mexer no que estava quieto demais. Esse pequeno movimento envia um sinal para o universo. Estou mudando, estou abrindo espaço, estou pronto para receber. É psicológico. É emocional, é espiritual e é poderosamente simbólico. E acredite, quando você move um objeto físico, algo dentro de você também se move. 4. Quarto passo: a intenção final, Kavaná. Toda prática espiritual judaica termina com Kavaná, intenção. Não basta limpar, abrir e mover, é preciso intencionar. E aqui está o ponto mais bonito de todo o ritual. A intenção que você coloca na sua casa se espalha por todos os cantos dela. Você pode simplesmente dizer, em voz baixa ou apenas no coração: eu removo o que não me serve mais, eu abro espaço para a luz, eu permito que a prosperidade entre. Essa simples intenção acende uma força interna. É como alinhar o físico, o emocional e o espiritual num único gesto. E isso é exatamente o que os rabinos buscavam com o Hatnazat Or.
Agora, existe um quinto passo oculto, um passo que muitos não conhecem, mas que os judeus mais antigos consideravam o verdadeiro segredo para blindar a casa e atrair prosperidade contínua. É o passo que transforma sua casa não apenas num ambiente limpo, mas num ímã de abundância. Até aqui, você aprendeu como remover, abrir, mover e intencionar. Mas agora chegou o momento mais sensível, mais poderoso e mais guardado da tradição judaica sobre a limpeza energética do lar. O passo que quase nunca é revelado para quem não é judeu. O passo que os rabinos antigos consideravam o coração do ritual. O passo que garante que, depois de limpar o espaço, você não volte a atrair a mesma energia de antes. Na tradição judaica, esse passo é chamado de Hashraat Haor, a instalação da luz, e ele é considerado a verdadeira blindagem do lar, o selo final, a energia que transforma a sua casa num campo vibrante de proteção, prosperidade e paz. Prepare-se, porque este é o elemento do ritual que mais impacta a vida das pessoas, não só no ambiente físico, mas também no emocional, espiritual e até no financeiro. O significado oculto da instalação da luz, quando você remove objetos quebrados, objetos do passado, coisas de energia pesada e abre os portais do lar, você cria um vazio energético, um espaço limpo, vazio, livre. E aqui está o detalhe que quase ninguém entende. Na Cabalá, todo espaço vazio atrai algo, sempre. Ele nunca permanece neutro, ou entra a luz, ou entra a sombra. É por isso que, depois de limpar, você precisa instalar a luz. Preencher o espaço com algo que vibre alto, que eleve e que proteja. Se você não fizer isso, a energia antiga volta. É como limpar um terreno e não construir nada nele. As ervas daninhas retornam. Sempre. Por isso os rabinos diziam, a luz precisa ocupar o lugar que antes era da sombra. O ritual oculto da luz. Como funciona? O ritual é simples, mas extremamente transformador. Você vai escolher um único ponto da casa, um lugar discreto, mas simbólico. Pode ser uma prateleira, um canto especial, a mesa, o criado mudo, a sala, o local onde bate mais luz ou o seu espaço favorito. Nesse ponto, você colocará um objeto que represente luz. E aqui está o segredo judaico. Não precisa ser religioso, não precisa ser um símbolo judaico, precisa ser algo que represente vida, clareza e presença. Pode ser uma vela, mesmo apagada, o símbolo importa. Uma planta pequena, um objeto que você ama, um cristal, um copo com água limpa, um livro especial, algo que te inspire, algo que faça sua energia vibrar mais alto, algo que represente futuro, não passado. Mas existe uma regra: o objeto deve estar inteiro, bonito, limpo e sem rachaduras, porque aquilo que você coloca como portal da luz se torna o novo padrão energético da sua casa. É como se você dissesse para o universo, é isso que eu quero daqui para frente, é isso que eu permito entrar, é isso que eu declaro como energia do meu lar. E a partir desse momento, a casa começa a se reorganizar energeticamente ao redor desse ponto de luz. Por que isso funciona? Na Cabalá, existe um princípio chamado Lei da Similaridade da Luz. Ele diz que a luz só permanece onde existe algo semelhante a ela. Ou seja, se a sua casa não tiver um ponto de referência positiva, um imã da luz, a energia volta a se misturar, se confundir, se perder. Mas quando você cria um ponto de luz, um objeto que simboliza vida e integridade, sua casa aprende um novo padrão. Ela se reorganiza, ela se realinha, ela volta a respirar. E a energia de prosperidade começa a fluir novamente, não como um acaso, mas como consequência natural. É como acender uma vela em um quarto escuro. A sombra não precisa ser empurrada para fora. Ela simplesmente se dissolve. A luz substitui naturalmente aquilo que não pertence mais ao ambiente. E o mais impressionante é que a mudança começa dentro da pessoa, porque, segundo os rabinos, você não escolhe o objeto da luz, ele escolhe você. O que significa que, ao selecionar esse objeto íntegro e vivo, você está escolhendo a versão inteira e viva de si mesmo.
Agora que você já sabe como instalar a luz, no próximo capítulo, eu vou te revelar como manter essa energia ativa todos os dias, para que sua casa nunca mais volte a atrair estagnação, negatividade ou miséria. Agora que a luz foi instalada e que a casa já começou a vibrar numa frequência completamente diferente, chegou o momento de revelar um dos ensinamentos mais surpreendentes e mais mal compreendidos da tradição judaica. A energia do lar precisa ser alimentada. Exatamente como um corpo precisa de comida, uma chama precisa de oxigênio e uma árvore precisa de água. Mas aqui vai a parte que quase ninguém sabe. Segundo os rabinos, não é a casa que consome energia, é você. Sim, a casa apenas reflete o que você vibra diariamente. É como se o lar fosse um espelho espiritual. Se você está cansado, a casa pesa. Se você está tenso, a casa trava. Se você está confuso, a casa se desorganiza. Se você está sem fé, a casa perde brilho. Por isso, na Cabalá, existe um hábito milenar que funciona como uma espécie de combustível energético diário, o ritual da pequena intenção da manhã. E é isso que vamos aprofundar agora. A história que revela a força da pequena intenção. Conta um antigo mestre de Jerusalém que, há muitos anos, vivia na cidade velha um homem chamado Ben-Hanan. Ele era pobre, cansado, sempre desanimado. A vida parecia não entrar nos trilhos, por mais que ele tentasse. Trabalho não fluía, relacionamentos eram difíceis, o dinheiro evaporava, até que um dia, ao visitar um rabino muito respeitado, ele ouviu uma frase que mudaria tudo. Sua casa é um reflexo do seu primeiro pensamento ao despertar. Ben-Hanan não entendeu. Parecia simples demais, mas o rabino continuou. Se você acorda pesado, sua casa respira peso. Se você acorda grato, sua casa respira luz. A vibração nasce em você, e a casa só replica. Ben-Hanan decidiu tentar. Durante 40 dias, todas as manhãs, antes de qualquer preocupação, ele dizia em voz baixa: "Hoje escolho a luz que quero ver na minha casa." Era só isso, uma frase pequena, uma intenção simples, mas algo começou a mudar. Primeiro, a sensação de sufoco desapareceu. Depois, a energia da casa ficou mais leve, o trabalho melhorou, a vida começou a fluir e, com o tempo, as pessoas diziam que entrar na casa dele era como respirar ar fresco. Mesmo sendo uma casa humilde, simples, pequena. O segredo, o rabino explicou, a casa absorveu sua intenção diária. Ela aprendeu a vibrar o que você escolheu sentir. E segundo a tradição, esse foi o primeiro sinal da prosperidade estável que depois transformaria a vida de Ben-Hanan. O ritual judaico da pequena intenção da manhã. Agora, você vai aprender como fazer isso na sua casa. É simples, mas extremamente poderoso. Todos os dias, ao acordar, antes de pegar o celular, antes de pensar nas obrigações, antes de lembrar dos problemas, você vai dizer mentalmente ou em voz baixa: "Hoje eu escolho qual energia eu trago para o meu lar." E em seguida, você completa com a energia que deseja: paz, força, clareza, prosperidade, proteção, ordem, alegria, vitalidade, gratidão, amor. Escolha uma por dia. Não precisa repetir. Não precisa decorar nada. O que importa é a intenção. Porque, segundo a Cabalá, a intenção é o ponto onde o físico encontra o espiritual. E quando você declara essa intenção logo ao acordar, o que você vibra naquela primeira respiração é o que sua casa vai absorver durante todo o dia. Como isso afeta sua casa e sua vida? O efeito acumulado desse ritual é tão forte que os rabinos diziam que ele é capaz de aumentar sua clareza mental, reduzir conflitos dentro de casa, romper ciclos de repetição energética, facilitar prosperidade e oportunidades, desfazer bloqueios emocionais, organizar o pensamento, ampliar a sensação de propósito, atrair pessoas e situações mais positivas, elevar a força espiritual da família. Não é magia. Não é superstição, é vibração, é foco, é presença.
E, acima de tudo, é consciência, a chave mais poderosa da sabedoria judaica. No próximo capítulo, eu vou te revelar a parte final da série, o momento em que você sela todo o processo e transforma sua casa em um campo permanente de proteção e prosperidade. A parte 12 é tão importante que os antigos rabinos só a ensinavam para quem concluía todas as etapas anteriores. Agora que todas as etapas foram cumpridas, resta apenas o selamento final, o gesto simples que os antigos rabinos chamavam de fechamento da energia do dia. Ele funciona assim: antes de sair de casa ou antes de dormir, escolha um dos dois momentos, você coloca a mão direita sobre qualquer parede do seu lar e diz em voz baixa: que esta casa seja um lugar de luz, ordem e abundância. É rápido, é discreto, mas segundo a sabedoria judaica, esse gesto cria um ciclo fechado de proteção, impedindo que energias desorganizadas entrem e mantendo a vibração elevada gerada por tudo que você já fez até aqui. Com isso, o seu lar deixa de ser apenas um espaço físico e se torna um campo ativo de força espiritual e prosperidade.